noite, igreja. Boa noite, você que nos acompanha pelas redes sociais. Que bom que a chuva não impediu nós de nos reunirmos. Existe um segmento religioso que prega que nós não podemos sofrer, que Deus tem que estar sempre disposto a cumprir as nossas vontades, os nossos desejos, como se Deus fosse o Office God, ou seja, Ele era responsável por fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Pregações desse tipo vão de encontro e não ao encontro do Evangelho que a Bíblia nos ensina. O Evangelho nos ensina que é tempo de despojar-se do velho homem, ser feliz com o comer, o vestir, buscar o reino de Deus e ser feliz com o sofrimento. Só que conforme o Lucas mesmo na canção aqui entoada, Deus não nos abandona, mesmo nos sofrimentos. E hoje nós vamos aprender quem é o maior enganador na nossa vida. Peterson, por gentileza, Tiago capítulo 1, versículo 12. O tema da mensagem: a tentação ao mal não vem de Deus. Diz assim o texto sagrado: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Esta palavra feliz que nós usamos aqui na nova versão transformadora, versão esta adotada pela Igreja Batista Betel, em outras versões vai estar bem-aventurado. É a mesma palavra do grego Macarios que Jesus utilizou lá no Sermão do Monte para os verdadeiros crentes, falando que existe mais do que alegria suportar as tribulações. Ou seja, nós somos mais que felizes. Por quê? Porque nós suportamos com paciência. E aí vem umas coisas bem interessantes para a gente desdobrar nessa nossa conversa. Os irmãos sabem que o Espírito Santo, ele produz em nós o fruto. Que aí muitas pessoas falam de frutos do Espírito, na verdade é um fruto que desenvolve 9 talentos, se podemos chamar dessa forma, ou 9 dons. Dentre estes dons, dentre estes talentos, está a paciência. Então, quando nós estamos exercitando a paciência, é justamente o Espírito Santo trabalhando dentro do nosso coração, interagindo com o nosso próprio espírito, a ponto de produzir um amadurecimento, um crescimento espiritual. Então, isso é algo bastante natural. No mínimo, deveria ser natural. O problema é que nós oramos e pedimos para Deus: Senhor, dá-me paciência. E quando nós oramos e pedimos, dá-me paciência, o que o Senhor permitirá na nossa vida? Situações para exercitar a paciência. Você não pediu mais paciência? Então, olha só como que essas coisas são importantes para a gente compreender o agir de Deus na nossa vida. Então, essa paciência, ela, dizem as pessoas, que é a maior de todas as virtudes. Então a paciência, ela melhora a capacidade de aceitar e tolerar as situações. Tem coisas que nós conseguimos modificar, tem coisas que não tem condições de modificar. Exemplo, irmão João, eu não quero que hoje seja quinta-feira, 4 de março. Não vai adiantar eu não querer, Figueiredo. Hoje é quinta-feira, 4 de março. Então tem coisas que nós precisamos aceitar. E dentre estas coisas que nós precisamos aceitar é o convívio com o outro. Só que nós queremos o que? Transformar o outro.
E a única pessoa que nós temos condições de transformar somos nós mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque por vezes a paciência falta justamente com aqueles de dentro de casa. Porque é fácil, em tese, exercitar a paciência com o de fora. O problema reside quando eu preciso exercitar a paciência com os de casa, com os do local de trabalho, onde nós passamos mais tempo ativo juntos no local de trabalho que tempo ativo em casa. Se nós trabalhamos, no meu caso, eu trabalho 8 horas por dia, então eu passo 8 horas de tempo ativo longe da minha família. Chego em casa à noite, aí vou ter um tempo com eles e depois vou dormir. Então, se formos considerar a quantidade de tempo entre eu com a minha família e eu na prefeitura onde trabalho, é muito mais tempo com o pessoal da prefeitura. A paciência também, ela traz na nossa vida e permite o quê? Identificarmos a diferença entre ser paciente ou impaciente. E isso pode ajudar muito a manter o controle da situação. Ou seja, nós conseguimos identificar e pedir ao Senhor: Senhor, através do Teu Espírito Santo, dá-me discernimento para lidar com esta situação. Por quê? Porque a paciência, ela vai ser fundamental para manter uma vida saudável. Ela transforma situações e supera obstáculos. Daqui 13 dias completará 1 ano que foi o meu último dia de aula presencial na instituição que eu lecionava. 1 ano. E eu acredito que na vida dos irmãos também não foi diferente essa situação que nós estamos vivenciando de 1 ano de pandemia. E nunca na história da humanidade se viu algo semelhante, onde afetou tão rapidamente o mundo, as nações, e principalmente a mente humana. Pessoas desenvolveram síndromes, medo, pânico, não saíam na rua, não tinham contato com as pessoas. Isto tudo em função do que? Da situação que nós vivenciamos e que na nossa cabeça seria resolvida em 15 dias, quando muito por conta do termo quarentena, 40 dias. E estes 40 dias já ficaram para trás há muito tempo. Há muito tempo. A paciência, ela desenvolve qualidade de caráter. Paciência é diferente de sentar e não fazer nada. É diferente. Porque às vezes confunde a paciência com não fazer nada, a procrastinação, igual um dos cultos passados que o Lucas mencionou. Então não, paciência é você ter calma, tranquilidade, exercitar o domínio próprio, produzido pelo Espírito Santo, e aí você pedir a direção dele e encontrar uma saída para aquela situação. A paciência permite observar as situações, o que dá confiança para fazer boas escolhas. Então é ter aquela visão panorâmica da situação, analisar e ver o que eu posso fazer para melhor resolver esta situação. E ainda a paciência melhora a capacidade de aceitar e tolerar situações, porque nós temos dificuldade de aceitar as situações, muitas dificuldades. Por quê? Porque nós crescemos e criamos alguns paradigmas que precisam ser destruídos. E sabem como que se constrói um paradigma? O que é paradigma? Paradigma é uma forma de pensar quadrada, dentro de uma caixa e que não permite a gente sair de dentro daquela caixa. Vou trazer um exemplo e vai ficar bem fácil para a gente entender como que se constroem paradigmas. Um grupo de cientistas pegou alguns macaquinhos, fecharam eles dentro de um espaço, colocaram no meio desse espaço uma escada, no topo da escada uma penca de bananas. Toda vez que os macaquinhos fossem subir na escada, ali acionava um mecanismo e caía água gelada em todos os macaquinhos que estavam naquele espaço. Eles demoraram a perceber que isso funcionava conforme eles chegavam na escada para pegar as bananas. Até que aí eles identificaram que ao subir na escada, acionava um mecanismo que molhava todos com água gelada e eles pararam de subir na escada. Foi o momento então que os cientistas tiraram um daqueles macaquinhos,
e colocaram um outro macaquinho. Esse macaquinho, quando chegou, ele correu para subir a escada para poder pegar as bananas, caiu água molhada em todos os outros. Os outros 4 bateram naquele macaquinho. A ponto de quando ele ia para a escada, eles já batiam nele. Até que, inclusive, aquele macaquinho deixou de tentar pegar as bananas naquela escada. E aí os cientistas tiraram mais um macaquinho do primeiro grupo e colocaram um outro macaquinho. Esse macaquinho, a hora que ele correu para a escada, os 3 macaquinhos anteriores e mais um novato bateram nele. Ele tentava ir para a escada de novo, os 4 batiam nele, até que ele desistiu de ir para a escada. E aí depois, o grupo de cientistas tirou mais um do primeiro grupo. A mesma história aconteceu. Os 2 antigos e os 2 novatos, quando um macaquinho recém-chegado foi subir na escada, os 4 bateram nele. E aí os cientistas trocaram mais uma vez. De tal forma que o primeiro grupo, que havia tomado banho de água gelada, já estava substituído por 4 macaquinhos que não tinham tomado banho de água gelada. E aí eles colocaram mais um outro macaquinho. E esse macaquinho foi para a escada. Os 4 anteriores, que nunca tinham tomado banho gelado, bateram naquele macaquinho. E aí ele perguntou: por que vocês estão me batendo? Eles: nós não sabemos, mas aqui foi sempre desse jeito. O que acontece com relação a isso? É um paradigma. A gente vai fazendo coisas que a gente viu os outros fazer sem questionar, sem perguntar. E aí isto promove o quê? O engessamento da mente do crente. E aí ele tem dificuldade de pensar fora da caixinha. E aí cria-se esses paradigmas. Um outro paradigma que aí os irmãos vão se identificar: não pode beber leite e chupar manga, porque morre. Lembra-se disso? Isso é um paradigma. E a gente crescia com essas histórias na cabeça. Um outro paradigma: se você chupar laranja e engolir a semente da laranja, vai nascer uma laranjeira dentro de você. Paradigmas. E a gente, criança, crescia com aquele negócio. E os maiores, assim, os adultos adoravam, João, fazer aquela brincadeira. Olha, já estou vendo um galho de laranja saindo pelo seu ouvido. E a gente levava a mão naquele desespero pensando que era verdade. Ou seja, o que são isso? Paradigmas. Então, para mostrar para os irmãos como que nós somos engessados. E aí vem essa dificuldade da gente entender a mensagem que Deus nos passa. Por quê? Porque por vezes nós queremos adotar teorias da prosperidade. Então a paciência, ela melhora essa situação nossa de aceitar as situações. Tem situação que a gente não consegue mudar. E aí nós vemos que diz, né? Feliz é aquele que suporta com paciência o quê? As provações e tentações. Provações, elas visam submeter o indivíduo a um teste. Lembra-se das provas que nós passávamos ou fazíamos nas escolas? E conforme a gente ia melhorando de ano, passando de ano, as provas tornavam-se mais difíceis. Eu, enquanto orientador, eu nunca gostei de provas. Eu gostava sempre da conversa, do dia a dia dentro de sala de aula, que fica muito mais fácil a gente identificar se o aluno está aprendendo ou não. Prova, para mim, era uma mera formalidade que a instituição impunha. Porque a prova você não consegue atestar se o conhecimento está sendo passado ou não. Principalmente porque o aluno cola, Figueiredo. Né? Fazer o quê? Mas faz parte. Então isso que é interessante. Não estou falando que o irmão Figueiredo colava, viu, irmãos? Longe disso. Mas ele colava, eu também. Então, olha só, faz parte. Então, essas situações que a gente tem que entender. Não dá para mudar, mas a gente precisa compreender. As provações, então, testam a validade da nossa sinceridade, nossa vitalidade e santidade. Ou seja, a partir do momento que nós chegamos aqui neste planeta, aqui nós vamos passar por provações. Cristo, que não precisava, estava lá na glória, lindo, maravilhoso, veio para cá, sofreu, mostrou como é que se passa pelo sofrimento, levanta a cabeça, dá a volta por cima. Eu lembro direitinho, tem uma passagem onde as pessoas tinham 4 amigos que queriam levar um acamado até a presença de Jesus e eles não conseguiam entrar dentro da casa.
Aí eles destelham o telhado e descem com a cama do paralítico na frente de Jesus. A gente lembra muito aquela música, né? Levanta, sacode poeira e dá a volta por cima, né? Não dá para entrar na casa por aqui, vamos encontrar um outro lugar e entrar. O importante é estar na presença de Jesus. Só que a gente não. Hoje vai estar chovendo. Hoje está calor. Hoje é o Lucas que vai cantar. Hoje é o irmão que vai pregar. Eu não gosto daquele irmãozinho. Aquele irmãozinho vem abraçando eu. Eu tenho medo desse negócio de Covid. Eu vou com a mão aberta, o irmão vem com a mão fechada. Eu vou com a mão fechada, o irmão vem com a mão aberta. E vem arrumando aquelas coisadas para a gente. Ou seja, desculpa para não estar na presença do Senhor. Porque a provação, o ouro, para ser purificado, ele precisa ir ao fogo, que é o famoso crisol. O que é o crisol? Era o local onde se colocava ali, o ourives coloca o ouro e taca fogo para poder queimar as impurezas. Então, provação na nossa vida é justamente essa finalidade, a gente se tornar puro, deixar aquelas coisas que, sabe, aquelas sacolas de batata. Já viram sacola de batata podre? Cheira muito mal. Aquele é um exemplo de ausência de perdão que às vezes a gente fica carregando a vida toda. Então aí vem uma provação para a gente poder se desvencilhar desse peso, tirar isso do lado. Eu me lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos, e aí o Lucas está falando isso, foi há bem tempo atrás, verdade, Lucas, foi mesmo? O que acontece? Eu fui trabalhar numa empresa e lá tinha que usar, irmão João, aquela botina com bico de aço. Jesus, a primeira semana, eu não tinha perna. Mas no fim do dia, quando você tirava aquela botina, você quase que levantava a perna lá em cima, porque você estava acostumado a carregar quase que meio quilo de sapato. E aí a hora que tirava, a sensação era de leveza, o pé ia lá em cima. E aí depois você se acostumava com aquilo e não mais tinha problema nenhum, a não ser o cheiro desagradável que acompanhava aquele sapato. Então essas situações é justamente da gente entender o que a gente precisa tirar, deixar de lado. Então é como se fosse o metal. Esses versículos que nós estamos vendo então, eles são destinados distintamente contrário àquele subproduto de que nós temos uma vida fácil. Virei crente, melhorou tudo agora, né? Tem aquele versículo que a gente fala: ó Senhor, aplana os meus caminhos, não vou ter mais morro, não vou ter mais esforço, ouvidão. Então, filho, lê o versículo inteirinho lá, lê a Bíblia inteirinha, que a gente só quer pensar versículos que massageiam o nosso ego e nos dá a vitória. Sim, a Bíblia declara que nós somos mais que vencedores em Cristo. Só que Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Podemos substituir aí aflições por provações. Mas tem de bom ânimo, ou seja, levanta, dá a volta por cima, sacode a poeira e vamos em frente. Nós precisamos ter esse entendimento. Jesus Cristo, então, como nosso Salvador, Ele soluciona os nossos problemas, na medida que nós fazemos aquilo que a gente precisa fazer. Deus não faz o que é para nós fazer. Alguns meses atrás nós ministramos sobre retirar a pedra do sepulcro de Lázaro, lembram-se? Ou seja, ressuscitar Lázaro é com Jesus, tirar a pedra era com a gente. Então nós precisamos ter esse entendimento, senão a gente não vai conseguir compreender. E o versículo diz que nós passando com paciência, irmãos. Tem gente que está passando por luta e dando chinelada, chutando barraca, chuta o balde, depois tem que buscar o balde, naquelas coisas. E aí, Deus não está comigo. Deus está sim. Mas vem a parte gostosa deste versículo, que é nós passarmos por isso com paciência. Por quê? Porque depois de passar pelas tribulações, pelas dificuldades com paciência, receberemos a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. A coroa da vida nós podemos entender como coroa que é vida. Lá na eternidade nós vamos receber. Por quê? Porque a vida eterna e a glorificação do crente serão para ele uma coroa de exaltação e realeza, porquanto pertence à família divina e participa do mesmo tipo de vida que Deus Pai possui. Nós vamos estar lá em cima.
E aí depende, né? Em cima dependendo do sentido que está a terra, né? Porque às vezes a gente pode estar até de cabeça para baixo, né? E aí a gente vai falar, vai estar lá embaixo, os irmãos, misericórdia. Então é só para os irmãos situarem aí. Mas nós vamos estar lá com o Senhor. E aí nós vamos desfrutar dessa substância maravilhosa que é Deus. Por quê? Porque nós teremos um corpo transformado. Mas para isso, a gente precisa deixar as impurezas, que vão ser deixadas através do quê? Das provações. A tentação, então, ao mal não vem de Deus. Peterson, por gentileza, Tiago 1,13. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. E a gente fala, né? Deus está me tentando. É só lembrar da historinha de Jó. Jó estava bonitinho, lindo, maravilhoso, levando a vida dele com aquele monte de filhos, sendo o homem mais rico do Oriente. Aí aparece o capeta lá na frente de Deus. E aí Deus fala para ele, olha meu servo Jó. Não foi Deus quem tentou Jó. Deus permitiu as provações na vida de Jó. E um pouquinho mais para frente nós vamos ver quem realmente tenta nós. O negócio é bem doido. O mal, ele se origina onde? Na vontade pervertida do homem. O mal é a ausência do bem, assim como as trevas é a ausência de luz. Por negação, poderíamos dizer isso, filosoficamente pensando. Então, olha só como que isso é interessante. Quando eu não entendo isto, eu penso que eu estou sendo tentado por Deus. Olha, Deus está me tentando. Não, Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque isso vai contra o caráter de Deus. A Bíblia declara que Deus é amor. Como que um ser que é amor, um sentimento benéfico, maravilhoso, pode tentar alguém? Então a dificuldade está em nós entendermos esses conceitos. Por quê? Porque nós ainda temos a nossa mente fechada. Nós ainda temos dificuldade de lidar com certos acontecimentos, com certas situações. Por quê? Porque a gente acha, durante muito tempo, não podia se ter guitarra dentro da igreja. Bateria, então, isso é coisa de Satanás. Não pode. E aí eu ficava imaginando, quem que foi que ele elegeu, por exemplo, órgão podia ter? Por que o órgão é de Deus e a guitarra de Satanás? Não, porque faz que é barulho igual do inferno. Já esteve lá no inferno para saber que o barulho da guitarra é barulho do inferno? Então, percebe? Ou seja, são situações que fecham a nossa mente. E aí nós temos a dificuldade de compreender. Não há então qualquer fraqueza moral no caráter de Deus, e nem defeito em sua santidade, que possa admitir qualquer inclinação dele para o mal. O mal não atrai a Deus. Jesus comia com os pecadores e não se contaminou com o pecado dos pecadores. Pelo contrário, a santidade de Jesus é que afetou o comportamento dos pecadores. Nós temos lá o exemplo de Zaqueu, subiu em cima lá da árvore lá para poder enxergar Jesus. E aí Jesus vai até a casa dele. Ô Zaqueu, Jesus também era meio oferecido, né, Figueiredo? Hoje eu vou jantar lá na tua casa. Isso é irmandade. Irmão, pastor Isaías, hoje eu vou jantar lá na tua casa, sabe? Isso que é gostoso, sabe? Ainda mais quando está comemorando aí aniversário de neto, né, gente? Pastor, vou lá na sua casa. Claro, mas nesse momento de pandemia, avisa um pouquinho antes para ele poder fazer ali um cordão de isolamento, alguma coisa nesse sentido, uma rotina para poder, entra 5, sai 3, é aquelas coisas que acontecem. Mas acabou esse problema de pandemia, Figueiredo, estou indo lá na tua casa tomar um café. Uai, Figueiredo, onde você aprendeu isso? Jesus. Ué, Jesus falou que ia lá na casa lá do Zaqueu. Pensa, isso é que é gostoso. Por quê? Porque somos irmãos. Você avisa quando você vai na casa do teu pai? Você avisa quando vai... Você não, né, Lucas? Você mora lá. Sabe? Não. E essa que é a parte gostosa da gente entender. Mas temos, volto a dizer, dificuldades para compreender isso. E aí eu disse para vocês que nós não somos tentados por Deus. Mas então por quem que nós realmente somos tentados? Por isso que eu fiz questão de o Peterson ir passando aí devagarzinho os versículos para poder já não acabar com a curiosidade dos irmãos.
Peterson, por gentileza, Tiago 1,13. Olha por quem que nós somos tentados. Isso nós vemos, né? E quando forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta ninguém. 14, Peterson. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Ou seja, quem tenta eu? Eu mesmo. É loucura a gente entender isso. A gente fica sempre jogando a culpa no outro. Eu sou tentado pelos meus próprios desejos. A hora que eu estava lendo isso daqui, preparando a mensagem, eu falei, nossa, não vou andar mais comigo, não. Mas como é que a gente não anda com a gente, meu João? Se onde a gente vai, a gente está junto? Como é que faz um negócio desse? Aí eu falei, eu vou ter que começar a repensar os meus desejos. Porque olha só o que ele diz, certo? A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Tem uma antiga lenda escocesa que conta a seguinte história. Apareceu um monstro horrendo nas terras de um determinado fazendeiro, matou vários gados dele, matou vários animais, inclusive o filho primogênito dele. E um belo dia, esse fazendeiro ficou de tocaia para poder pegar o monstro. E aí ele viu o monstro. E os dois se engrufinharam numa luta ferrenha. Ora o fazendeiro vencia, ora o monstro vencia. E à noite, quando veio um facho de luz, iluminou a briga dos dois. E o fazendeiro viu o rosto dele no monstro. Ou seja, a nossa luta é contra a gente mesmo. E aí vem a necessidade desse conhecimento interior. De eu me conhecer enquanto pessoa. De eu saber quais são os meus problemas, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus desejos. E Tiago está escrevendo isso. Por quê? Porque mais na frente vai falar, olha, você que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante àquele homem que viu o rosto próprio no espelho e depois esqueceu-se de como ele era. Então olha como essa situação ela é muito séria para que nós deixemos ela de passar despercebidamente. Peterson, versículo 15, por gentileza, Tiago 1,15. Então nós vimos que os nossos desejos, eles nos seduzem, nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Isso é sério, amados. Então como que começa? O desejo está na esfera do quê? Do pensamento. É algo que a gente deseja. E aqui nós precisamos separar o joio do trigo. Tem desejo que não é para a morte. Tem desejo que é bom. Eu desejo melhor, ter uma função melhor no meu local de trabalho. Em tese, esse desejo não é para o mal. Mas se para isso você pisar nos seus colaboradores, você começar a disseminar fofoca no ambiente de trabalho, aí já começa a ser errado. Então o desejo ele está justamente na nossa esfera do pensamento. E pensar não é errado. O pensamento é como se fosse um passarinho que vem, pousa na cabeça da gente, a gente toca e ele vai embora. Só que para você tirar um pensamento antigo, você tem que colocar um pensamento novo. Para você tirar um paradigma antigo, você tem que abrir a sua mente, trazer algo novo. Você precisa tirar o odre antigo, você não pode colocar vinho novo. Por quê? Porque ele vai estourar. Tem que ser vinho novo em odre novo. Então pensamento novo em cabeça nova, recém-formada. E a nossa cabeça tem condições de ser recém-formada todos os dias. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Então não é uma mente pequena. Agora, eu tenho a mente de Cristo, então agora eu faço parte da Santíssima Trindade, é o quarteto. Não, não é isso. Nós temos a mente de Cristo no sentido de nos iluminar. Não é ser o Henri Cristo. Quando que ele descobriu perguntaram para ele, quando que você descobriu que você era Cristo? Fazendo parte da Trindade. E ele respondeu, quando eu comecei a conversar comigo mesmo. Então não é isso. A gente precisa entender, nós temos a mente de Cristo. É diferente.
E essa mente ela é renovada. Por quê? Porque o Espírito Santo está com a gente. A palavra de Deus se renova todos os dias, todo momento que a gente lê a palavra de Deus, ela transmite um entendimento, uma aplicabilidade na nossa vida de forma diferente. O pensamento então gera o quê? Comportamento. E aí o pecado nasce. Vem na cabeça. Você começa a pensar e aí vem um comportamento. O meu sonho é ser flamenguista. E aí você começa a se comportar como um flamenguista. Ou você começa a se comportar como um atleticano, o galo. Por quê? Porque veio o pensamento e aí você começa a vestir as roupas daqueles times. A mesma coisa se dá. Eu começo a frequentar a igreja Betel. Eu começo a aprender as coisas que estão sendo ministradas aqui. O meu comportamento muda. Para uns muda imediatamente, para outros requer um pouquinho mais de tempo e para outros mais tempo ainda. Por quê? Porque nós somos seres humanos e cada um de nós somos únicos. Desejo na esfera do pensamento. A partir do momento que o pensamento se torna mais forte, gera um comportamento, o pecado nasce. O comportamento produz um resultado. O pecado criado gera morte. Por que isso se dá dessa forma? Porque tudo tem um tempo. Pensou, aí você tem um comportamento. Eu costumo dizer que nós sempre geramos impacto na vida das pessoas. Resta saber se é positivo ou negativo, mas o fato é que sempre geramos impacto na vida das pessoas. Com as nossas o quê? Atitudes, que nós podemos chamar do quê? De comportamento. Então, esse resultado desse pensamento que começou errado, vai ser pecado. E em Romanos 6,23 diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte. E aí podemos pensar na morte física, mas podemos pensar na morte espiritual, a separação nossa em relação a Deus. Porque a Bíblia nos ensina que um abismo atrai, chama, puxa outro abismo. E sem prestarmos atenção, nós estamos engodados nas nossas próprias mentiras, nos nossos próprios pensamentos. Por quê? Porque eu tento a mim mesmo. Claro que tem gente que tem o poder de conseguir tentar ele mesmo e ainda tentar o outro, né? Mas isso daí ele já é bom naquilo que ele faz. Então nós precisamos compreender isso. O problema então reside aqui dentro. Se eu não entender, se eu não visitar, se eu não conhecer o que passa aqui dentro, aí eu vou ter dificuldades. Por vezes as pessoas procuram, e não é contra, ajuda de um profissional de psicologia. E às vezes a gente pensa que eles vão dar a resposta para a gente. Eles não vão dar a resposta. Eles vão ensinar-nos a buscar a resposta que na maioria das vezes está onde? Aqui dentro. Só que a gente não visita aqui dentro. A gente não anda. A gente tem o hábito de falar, eu estou passando por lutas, por dificuldades. Às vezes é a gente mesmo que criou essas lutas e essas dificuldades. Então nós precisamos repensar os nossos comportamentos, os quais são baseados nos nossos pensamentos. E aí vem a palavra de Deus que diz, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Um pouquinho antes diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Então a questão não está, nós temos essa visão míope, pequenininha, e tentar entender o nosso próprio umbigo. Nós precisamos compreender que nós somos parte de um todo. E que eu contribuo para que esse todo se torne parte daquilo que eu sou. A questão é que nós temos dificuldade, volto a dizer, de sair da nossa zona de conforto, que são essa situação que nos cresce, esses paradigmas que muitas vezes nos engessam e não permitem com que nós pensemos fora da caixinha. A gente fica só pensando assim. Tem gente até hoje que acredita que a Terra é plana e briga falando que a Terra é plana. Eu acho que uma pessoa dessa nunca voou, né? Porque lá de cima você vê as montanhas, acha que tudo é plano. Pensa aí bem. Mas é o quê? É o pensamento que tem. E ganham adeptos nesse sentido.
Por quê? Porque ainda tem a mente fechada. E para finalizar, Peterson, por gentileza, o próximo versículo, Tiago 1,16. Não se deixe enganar, amados irmãos. Eu me deixo enganar por mim mesmo. Mas não é possível que eu engane a mim mesmo. Vocês viram que a gente tenta a gente mesmo? A gente vai enganar a gente mesmo. E quando que a gente se engana? Um exemplo bem simples. Eu vou começar a ler um livro e não começa. Está fazendo o quê? Autossabotagem, enganando a si mesmo. Então é importante nós entendermos isso e não nos deixar enganar também por essas situações maléficas que nós ouvimos. Tudo isso implica o quê? Nós darmos credibilidade em situações muitas vezes que não têm embasamento bíblico algum. Então nós precisamos analisar o que é que eu ando pensando, o que é que anda povoando os meus pensamentos. Para eu colocar um pensamento novo, eu tenho que tirar o antigo. Eu tenho. Então, essas questões nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós ouvimos por aí, todas as religiões levam a Deus, religião nenhuma leva a Deus, nenhuma religião, somente o Filho dele, mesmo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas que nós ouvimos. Nós precisamos compreender que o maior vilão na minha vida sou eu mesmo. E aí dá para a gente chegar depois lá no céu e falar, Deus, o Senhor pisou na bola, hein? O Senhor pôs eu comigo mesmo. Mas é fato. Então nós precisamos aprender a lidar. Tem um pensamento que diz que uma menina, indiazinha, estava ouvindo os ensinamentos do pajé da tribo dela. E aí o pajé estava contando para ela, indiazinha, aqui dentro de mim tem 2 lobos. Um que é horrendo, bravo, briguento. Esse é a desconfiança. E o outro é calmo, sereno. Esse é a fé. E aí a indiazinha perguntou para ele, mas e qual dos 2, estando aí dentro, vai vencer essa luta? Ele falou, aquele que eu alimentar mais. Se nós alimentarmos mais a nossa fé, nós iremos semelhantemente a Jesus falar no mundo, lá depois, né? Igual Paulo, né? Paulo tem um versículo bem bonito que ele diz assim, venci o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. Em algum momento nós vamos ter a oportunidade de olhar para trás e falar, no mundo eu tive aflições, mas Jesus me deu bom ânimo e eu venci. É isso que nós precisamos entender. E esta luta começa aqui dentro. Amanhã cedo, ao acordar, primeiro pensamento que precisa povoar a nossa cabeça: estou respirando. Obrigado, Senhor. Entrego este dia nas tuas mãos. Seja a minha companhia fiel. Aí as coisas começam a mudar. Por quê? Porque começou aqui dentro. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nós só temos a te agradecer pelo privilégio de compartilhar a tua palavra, Pai. Ó Deus, que alegria que é, Senhor, aprender com um livro que foi escrito há quase 2000 anos, mas que continua produzindo sentidos, continua produzindo mudanças de comportamento, refinamento de caráter e tirando de nós coisas que não apraz, coisas que impedem o nosso caminhar, Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja que nos acolhe, pelos irmãos que estão aqui. Obrigado por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Isaías e a casa dele, que não tem medido esforço, Senhor, para continuar propagando o teu evangelho neste lugar. Nós também te louvamos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos protegido.
Senhor, quiçá nós soubéssemos das lutas que foram travadas nas regiões celestiais por nossa causa, somente neste momento, Senhor. Sequer falemos no dia de hoje, mas sequer neste momento, Deus, enquanto estamos proferindo a Tua palavra. E conforme, Deus, o pastor Isaías mesmo diz, nós cremos com toda a força do nosso peito que o melhor do Senhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Amém e amém.